Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Daniela Costa, que ministra a disciplina de Políticas Linguísticas e Cultura Escolar. Tudo bem com vocês? Nós vamos conversar, então, sobre as políticas linguísticas, desde uma introdução, né, sobre o tema, campo de estudos, quando foi cunhado o termo, até suas implicações, né, para a formação de professores, visto que nós estamos, né, num curso de licenciatura. Então, a gente está começando o módulo 1, o que são as políticas linguísticas, né? Para a gente entender primeiro o que, que é isso. Então, o que são e para quem são essas políticas linguísticas é a nossa unidade 1. A gente vai estudar o texto do professor Spolsky de 2016, tem na bibliografia básica de vocês, está disponível lá no cronograma de aprendizagem, tá? E no plano de ensino. Então, a gente começa essa discussão pensando nessa afirmação do Spolsky, para quem qualquer pessoa que usa a linguagem se depara regularmente com escolhas. Então, uma pessoa bilíngue deve escolher qual língua usar. Muitos falantes têm uma escolha de dialetos. Em um nível mais refinado de análise, um falante ou escritor se depara regularmente com escolhas, né, de aspectos, sons e grafias, itens lexicais, padrões gramaticais, que são indicadores importantes de línguas, dialetos, estilos ou outras variedades da linguagem que, postos juntos, definem variedades da língua. Então, o Spolsky está falando que a escolha é uma constante nossa em relação às escolhas, à língua que a gente usa. Em que sentido? Se a gente tem escolha, a gente tem mais de uma opção. E quando a gente fala em escolha, parece que a gente está falando só numa questão bilíngue. Eu falo inglês, eu falo espanhol, quando que eu vou usar essa ou aquela. Mas no sentido mais amplo de análise, até mesmo quando a gente está se comunicando em língua materna, vamos pensar na língua portuguesa, né? Quando a gente está se comunicando na língua materna, você tem um estilo mais monitorado, um estilo menos monitorado. Por exemplo, quando eu estou na faculdade, qual que é a variedade linguística que eu uso? Aí estou na faculdade, estou com os meus colegas, estou falando com o professor, estou falando com o diretor da faculdade, né? Estou no churrasquinho de família, estou na igreja. Isso aí você vai usando essas variedades, né? Se eu pedisse, por exemplo, para vocês explicarem para mim como é a língua que vocês falam, se vocês falassem, vocês iam usar uma variedade. Se eu pedisse uma resposta escrita, vocês podem perceber que vocês usariam outra variedade. Então, a gente parte do princípio de que a gente lida com essas escolhas a todo momento, né? Então, onde entram as políticas linguísticas nesse contexto? O objetivo, segundo Spolsky, de uma teoria de políticas linguísticas, é considerar essas escolhas costumeiras feitas pelos indivíduos falantes com base em padrões estabelecidos na comunidade de fala ou nas comunidades de fala das quais esses falantes fazem parte. Né? Então, uma política desse tipo é manter o status existente de uma variedade já reconhecida, ou mais realisticamente, resistir a uma tendência de os falantes de uma variedade mudarem para o uso de outra. Então, as políticas linguísticas têm esse objetivo, de considerar essas escolhas em padrões estabelecidos nessas comunidades de fala. Porque a língua é um contrato social. Então, por mais que eu não dê um contrato para você, cada um de vocês assinarem, eu entendo que existe um padrão, você vai se moldando a esses padrões, e cada comunidade fala. Então, se você faz parte de mais de uma comunidade de fala, você pode seguir mais de um padrão. Então, uma política linguística, ela pensa no status existente de uma variedade já reconhecida. Se a gente tem a norma padrão da língua portuguesa, que é uma variedade já reconhecida. A gente pensa em manter o status disso, mas também resistir a uma tendência de um apagamento das demais variedades, né? Pensando que língua é identidade. Né? Se vocês, por exemplo, se são de outros lugares, podem estar reparando no meu sotaque, né? E isso nos identifica frente às pessoas com quem a gente interage, né? E aí, pensando nessas realidades, a gente vai pensar em políticas linguísticas como um fenômeno social, então. Porque se a gente está falando como língua de interação, língua como comunicação, como patrimônio cultural, como identidade, a gente está falando de sociedade, né?
Então, para isso, a gente precisa partir do conceito da unidade de domínio, né, como definição. Então, desde Saussure lá, que vocês estudaram, né, com a introdução aos estudos linguísticos, lembram disso, né? O mestre Genebrino, que instituiu a linguística como ciência. As políticas linguísticas, então, assim como outros aspectos da linguagem, são essencialmente fenômenos sociais, dependentes de comportamentos consensuais e das crenças de indivíduos pertencentes a uma comunidade de fala. Então, você tem esses comportamentos linguísticos que são consensuais. Por exemplo, é só a gente pensar na linguagem politicamente correta. É consenso que a gente reconheceu que tem algumas expressões que usávamos anteriormente que têm um cunho racista, misógino, né? É um cunho preconceituoso. Então, não está sendo um consenso evitarmos essas expressões? Por mais que ninguém, nesse caso, talvez exista, ó, não pode mais falar assim, não pode mais falar assim. Mas, às vezes, o consenso da sociedade vai fazendo com que essas escolhas linguísticas sejam direcionadas. E também das crenças dos indivíduos, né, dessa comunidade de fala. Então, você tem que pensar nesse domínio. Por exemplo, se eu estou num domínio religioso, né, dependendo das religiões, das doutrinas a que me filio, né, eu não vou evitar, vou ter algumas crenças, inclusive em relação à linguagem. Então, por exemplo, eu trabalho com variação linguística e a gente tem uma das perguntas que estuda os nomes para mulher que se vende para qualquer homem. Vocês devem estar pensando lá nos nomes, né? Prostituta, puta, biscate, né? E esses nomes a gente acredita que muito mais do que nomear a mulher que se vende para qualquer homem, envolvem crenças também. Eu tô achando que isso é ruim, tô achando que isso é errado, eu quero usar mais um xingamento, né, por causa do que eu acredito que seja essa mulher dentro da sociedade. Isso tudo faz parte dessas crenças, a partir de uma comunidade de fala, porque dependendo de uma comunidade pode ter essa perspectiva, outra comunidade pode ter uma perspectiva distinta dessa, né? Então, a gente precisa pensar nesses domínios. Então, o que é um domínio? Seria uma comunidade de fala? Uma comunidade de fala, até segundo Moreno Fernandes, é um grupo, né, de pessoas que compartilham normas e padrões linguísticos, né, que fazem essas escolhas. Então, vocês podem pensar numa comunidade de fala menor, a tua família, a tua escola, o teu grupo religioso, o grupo, sei lá, de crossfit, né? Você tem uma comunidade de fala. Mas você pode ter uma comunidade de fala maior. Então, por exemplo, aqui nós estamos no Centro-Oeste, né? Eu estou no Centro-Oeste. Então, eu tenho uma comunidade de fala que tem determinadas características que norteiam as escolhas linguísticas, tanto no que tange ao léxico, as palavras que nós utilizamos, quanto no que tange escolhas morfossintáticas, como que a gente organiza a sentença, a pronúncia de determinadas palavras, né? Mas a noção de domínio, segundo Spossky, isso ele traz a noção de domínio de Fishman, lá de 1972, vocês vão acompanhar no texto, esse domínio tem essas vistas mesmo a um espaço social. Que ele abrange? O que você considera num domínio? O que é um domínio linguístico? Você precisa considerar os participantes, a localização e o tópico. O que seriam esses participantes? São essas pessoas que fazem parte desse domínio. Pensem, por exemplo, no domínio jurídico, né? Então, quem são os participantes, né? São homens, mulheres das várias idades, mas o pessoal relacionado ao domínio do direito. Então, vocês vão perceber que o quê? Que isso vai reger as produções textuais dessas pessoas, né? Como elas se comunicam. E isso diz respeito tanto àquela comunicação lá no fórum, né? Que, sei lá, vão lá defender, vão sei lá, né, numa audiência,
né? Vão se comportar dessa forma, mas esses participantes, inclusive, levam um pouco disso para os outros domínios de que participam, né? Então, esses participantes, quando a gente fala de domínio, porque a gente está falando de espaço social, a gente tem que pensar nas pessoas que estão inseridas nesse domínio, né? Também na localização. Essa localização, ela precisa ser considerada tanto no seu aspecto espacial mesmo, né? Acabei de falar de Centro-Oeste, então você pode pensar, né, no Nordeste, no Norte, você pode pensar no português de Portugal, no português brasileiro, no português africano, né? Então, esses espaços também vão reger esses domínios, né? Não apenas os participantes. E você também precisa pensar no tópico. O que é o tópico? Do que eu estou falando? Qual que é o assunto que eu trato na minha comunicação? Porque esse tópico também vai reger socialmente essas escolhas e esse comportamento linguístico. Em que sentido? Imaginem, por exemplo, que eu vou falar sobre vacina, né? É meu tópico. Eu tenho todo um domínio de pesquisas, né, da área da biologia, que eu vou ter que retomar. Então, esse tópico vai nortear o quê? Minhas escolhas lexicais, a minha postura, né, frente à fala, a minha condução. Mas aí vocês pensem que o domínio é tão amplo que eu posso pensar sobre isso. O tópico é vacina. E em que localização, né? Em que lugar que eu estou? E que lugar de tempo também que eu estou, né? Porque hoje em dia a gente tem uma perspectiva de vacina. Há 50 anos, há 100 anos, a gente tinha outra perspectiva de vacina. Então, isso também diz respeito a esse domínio. E quem são os participantes? Eu estou falando sobre vacina numa palestra que eu estou ministrando lá no postinho naquela unidade básica de saúde familiar, ou estou num congresso internacional falando com médicos, ou eu sou dona de uma empresa farmacêutica e estou vendendo minhas vacinas. Estão vendo que o tópico é importante, mas participação e localização também, né? Então, isso é importante para a gente definir o domínio. Entendida essa noção de domínio, você passa a compreender que você tem um domínio jurídico, um domínio jornalístico, um domínio religioso, domínio acadêmico, domínio científico. E aí você vai começando a identificar esses espaços, né? Então, nesse sentido, você tem que entender que as escolhas costumeiras feitas por um indivíduo são determinadas por seu entendimento das escolhas linguísticas apropriadas ao domínio. O que isso quer dizer? Que você vai escolher aquela variedade linguística que você acredita ser a mais apropriada ao domínio. É interessante você pensar nessas escolhas linguísticas. Eu gosto sempre de comparar com roupa, por exemplo. Você não acredita que você tem umas roupas específicas para cada ocasião? Essas roupas específicas, são um consenso. Por exemplo, eu não posso ir a um casamento com vestido preto, por exemplo, né? Pô, professora, você vai. Mas você sabe que tem um consenso de que pode trazer má sorte, casamento a gente tem que desejar felicidade, do jeito que a gente não pode ir de branco, não pode ir de preto, né? Que se a gente não for a noiva, né? Claro. Então você precisa considerar essas roupas. As escolhas linguísticas também. Ora, você vai fazer, por exemplo, no que diz respeito a gêneros textuais, você vai ficar contando uma piada num velório? Você imagina-se que não, porque você imagina que essa escolha de gênero não é apropriada àquele momento. Então, por isso que a gente vai organizando isso, tanto de variedade padrão, de outras variedades, quanto a escolha de gêneros, quanto a escolha de formalidade e informalidade, né? Eu escrevo do jeito que eu escrevo. Agora, se eu vou fazer uma redação para o Enem, eu não vou procurar a norma padrão mais próximo que eu tenha de norma padrão. Então é nesse sentido que essas escolhas elas são determinadas pelo que a gente entende como
mais apropriadas ao domínio em que a gente está. Lembrando, domínio como participantes, localização e tópico, né? Então a gente começa a pensar como é que as políticas linguísticas se envolvem nesse lugar, né? Então, o que, que você tem? Você tem as políticas linguísticas como práticas, crenças e gestão. As políticas linguísticas, a gente vai estudar melhor o que são políticas linguísticas. São as decisões voltadas ao uso, às manifestações linguísticas da comunidade de fala. A gente vai ver o que são políticas linguísticas. Quando a gente está falando em práticas linguísticas, a gente está falando das escolhas e comportamentos observáveis. Isso é, o que as pessoas realmente fazem. Políticas, como as coisas se organizam, como elas devem se organizar. Práticas linguísticas, como elas de fato acontecem, né? E por isso, segundo o Sposs, que a gente tem que trabalhar com o que Haynes considerou como etnografia da fala. O que, que é a etnografia da fala? Esse estudo considerando as questões culturais que estão envolvidas na fala, nas produções linguísticas, né? Então, as suas práticas linguísticas, a gente viu que depende do domínio, que esse domínio envolve participantes, localização e tópico. Então, como de você escolhe? Quais são os comportamentos linguísticos dessas comunidades? Isso está envolvido em práticas linguísticas, né? E aí você tem, dentro desse âmbito, você tem também as crenças. Então, o que, que são as crenças linguísticas? Elas que são mais significativas para as nossas preocupações. Dentre elas, são os valores atribuídos às variedades e aos traços. Então, o que são as crenças linguísticas? Aquele julgamento que a gente faz sobre as variedades, se eu pergunto para vocês, por exemplo, qual que é a língua mais bonita? Qual que é a língua mais feia? Vamos pensar de sotaques? Esse sotaque é feio. Por exemplo, a variedade do Centro-Oeste, né, norte do Paraná, e esse ladinho oeste de São Paulo, a gente falava que usava o dialeto caipira, né? Então, o que, que a gente pensa para chamar de dialeto caipira? Eles são caipiras, então não são evoluídos. Então, isso tudo são crenças para a gente pensar. Quando você assiste a novelas, por exemplo, passadas aqui, como passou uma novela lá, o Pantanal, será que todo mundo fala daquele jeito, né? Você chegou no Pantanal, você chegou em Mato Grosso do Sul e todo mundo fala daquele jeito? Mas são essas crenças e a gente vai atribuindo valores, né? Os estereótipos estão nessas crenças, os valores, essa coisa de mais bonita, mais feia, porque não existe língua mais bonita e língua mais feia. Não existe língua melhor e língua pior no que tange a aspectos linguísticos, a língua em si. Mas os falantes têm crenças acerca delas, e essas crenças que vão fazendo com que nós valoremos, né? Demos valores a essas variedades, né? E aí a gente está falando em crenças linguísticas. Quando a gente está falando em gestão linguística, gestão, pense, gerenciamento, né? Então, quando a gente está falando em gestão linguística, a gente está falando sobre o esforço observável e explícito realizado por alguém ou algum grupo que tem ou afirma ter autoridade sobre os participantes de um domínio para modificar suas práticas ou crenças. Então, o que, que é isso? É quem desenvolve ações, olha lá, o esforço observável e explícito, são ações mesmo, realizadas por uma pessoa ou por um grupo que tem, ou acha que tem, ou afirma que tem, domínio sobre esses domínios para modificar práticas ou crenças. Então, por exemplo, quando a gente fala em gestão linguística, a gente fala especialmente no Estado como um todo, né? Vamos pensar lá no governo, né? O governo tem essa autoridade, né, sobre a população. Então, eu posso modificar práticas e crenças, né,
quando eu estou desenvolvendo uma apostila, um material didático que vai ser distribuído nas escolas para a gente parar de usar essas expressões que eu falei que são misóginas, por exemplo, sei lá, mulher no volante, perigo constante, né? É lugar de mulher, no pilotando fogão, essas coisas absurdas que a gente ouve bastante até hoje, né? Então, o governo pode fazer uma gestão linguística, de soltar uma cartilinha que vai ser distribuída nas escolas. Por quê? Porque ele é alguém, um ente, né, que tem essa autoridade. Mas você pode ter alguém, um grupo que afirma ter autoridade. Então, quando você está falando, por exemplo, de outro domínio, outros agentes. Por exemplo, um grupo, associação, sei lá, de pais e mestres, né? É um grupo. Eu não sei se tem mais, mas não está mais tão forte quanto era anteriormente. Mas a APM das escolas começar a mudar as crenças sobre aquelas escolhas falantes, né? Dos falantes, as escolhas linguísticas. Então, tudo isso você está falando em gestão linguística, tá? Quando eu estou falando, né, em gestão, em crenças e práticas, e como nós entendemos, né, essa língua como um patrimônio cultural, como que está presente na sociedade, como um fenômeno social, eu tenho que pensar também que ela tem, né, ela sofre, ela recebe influências, né? Então, quais são as influências internas e externas nas políticas linguísticas de um domínio, né? Desse espaço de escolhas que a gente falou, que são os domínios, né? Segundo Fishman, lá retomado por Spolsky. Então, você pode ter influências internas e externas. Essas influências são empreendidas por quem? Por essas forças, né? Então, quais são as forças internas? Isso é aquelas que estão dentro do domínio e que interferem nas políticas linguísticas. As forças internas são as práticas, as crenças e a gestão linguísticas. Isso é, se você está falando de um domínio, dentro desse domínio não tem práticas, a gente viu que são escolhas consensuais. Eu não tenho nesse domínio crenças e a própria gestão linguística dentro desse domínio, por isso é que são forças internas. Vamos pensar, por exemplo, no domínio jornalístico, né? Então, eu tenho lá toda uma gestão linguística. Por exemplo, a Rede Globo tem lá um manual de conduta, né? O manual da redação da Rede Globo. Isso é o quê? Gestão linguística. Olha, o jornalista tem que escrever assim, tem que escrever assado. É só vocês perceberem que há um tempo atrás, esses jornais do meio-dia eram quadradinhos assim, igual o Jornal da Noite, igual o Jornal Nacional. Vocês podem perceber que esse jornal agora do meio-dia, a pessoa está andando lá, a pessoa está conversando, aí tem aquela fala da comunidade, né? Até as roupas estão um pouco mais suaves no que diz respeito àquela roupa mais que as meninas usavam tailleur, os homens usavam só terno. O jeito como falam se aproxima mais daquela língua que a gente ouve no dia a dia. Isso é gestão linguística. De repente, as emissoras começaram a falar: não, vocês têm que se comunicar desse jeito, está dentro desse domínio. As crenças, o que eu acredito que é certo, que é errado, que é bonito, que é feio, está dentro do meu domínio. De repente, eu falei, no domínio jornalístico, né? Cuidado com o uso de gírias, por exemplo, porque é feio. Pronto, estou falando em crenças. E as práticas, como essas escolhas realmente acontecem. Se eu estou falando de forças internas, porque elas estão dentro desse domínio. Mas também a gente considera as forças externas, que estão fora desse domínio. Então, seus papéis diferentes em domínios diferentes, gestão em diferentes domínios. Eu acabei de falar, por exemplo, do domínio jornalístico. Você está no domínio jornalístico, mas digamos que você tem uma formação, por exemplo, nós, profissionais de letras, podemos ser editores-chefes de revista, né?
Então, nesse sentido, esse meu papel, né, na área de letras e tudo, pode interferir nas políticas linguísticas do domínio jornalístico, porque afinal eu não fiz jornalismo, eu fiz o curso de letras. Então, olha só, e tenho outros papéis, porque, sei lá, eu sou editora da revista Veja, e eu também, digamos, né, uma hipótese, que eu dou aula à noite na faculdade, então eu tenho outro papel no outro domínio que está sendo desempenhado, e ele pode interferir nesses papéis que eu tenho nesse domínio jornalístico. A gestão em diferentes domínios, é só a gente pensar, por exemplo, a gente tinha falado do governo, né? O Estado tem uma legislação, tem toda uma política linguística sobre a língua. Essa gestão, com certeza, vai impactar na gestão linguística do domínio jornalístico. Por isso que a gente precisa entender. Isso são forças externas. Por quê? Porque eu tenho dentro do domínio as forças internas e esses que vêm de fora são as forças externas ao domínio, né? E dentre os domínios, né, mencionados por Spolsky, ele menciona que a escola mostra ser um dos mais complexos. Então, a gente falou do domínio jornalístico, religioso, né, jurídico. E por que ele menciona que a escola mostra ser um dos mais complexos? Porque os participantes, aqueles que estão envolvidos, lembra, tem dentro do domínio participante, localização e tópico. Quando eu tô, além de eu pensar na localização, além de eu pensar em tópico, segundo o Spolsky, os participantes, né, da escola, do domínio da escola, trazem consigo práticas e crenças de uma sociedade complexa e cada vez mais multilingüe. Então, a educação escolar é, por sua própria natureza, um domínio comprometido com a gestão da linguagem. Com a gestão da linguagem no que diz respeito aqui ao fato de que a escola é que orienta as escolhas, a escola que eu ensino norma padrão, por exemplo, mas mesmo com essa gestão da linguagem, a gente precisa pensar que os participantes trazem consigo práticas e crenças de uma sociedade complexa. O professor vem de um lugar, o diretor vem do outro, o inspetor vem do outro, a tia da cantina vem do outro, o rapaz da limpeza vem de outro. Todos nós temos uma sociedade complexa e cada vez mais multilingüe. Multilingüe, a gente precisa pensar tanto no sentido de falantes de outras línguas. Pense, por exemplo, em alguém cuja língua materna não é a língua portuguesa. A gente tem essa realidade no Brasil. Mas mesmo multilingüe no sentido das diversas variedades linguísticas que a gente tem vigendo na sociedade. É só vocês irem em espaços diferentes e perceberem como as pessoas falam diferente e vocês veem esse multilinguismo no dia a dia, né? E a escola comporta tudo isso. Então, o espaço que menciona estudantes, administradores, professores, equipe de apoio não acadêmico. Por quê? Porque por mais que seja o professor que esteja lá entrando em sala de aula ensinando, na escola tem todos esses agentes. E isso se eu pensar só no professor, mas eu tenho professor de português, de educação física, de história, de geografia, não é? Que em si são múltiplos, são diversos também. E isso tudo faz com que a escola seja um desses domínios mais complexos, né? E aí, o Spolsky, ele pontua uma questão interessante da controvérsia sobre o valor educacional da instrução na língua de casa, que permanece uma das mais básicas questões nas políticas de educação linguísticas. Por quê? A educação linguística em casa. A gente precisa entender que o estudante ele não chega cruzinho, sabe, sem nenhum conhecimento, um CDzinho vazio na escola. Ele já chega falando, às vezes ele chega escrevendo, mas né, se a gente pensar que a gente começa a falar lá com um aninho, com dois, com três, e a gente vai para a escola com cinco, com seis, né? Na maior parte dos casos, você já está usando uma língua, você já tem conhecimento, você já tem crenças linguísticas, né? Na tua sociedade lá familiar, você já aprendeu se isso é bom, se isso é ruim. Então, as políticas linguísticas, elas consideram como uma de suas questões básicas essa controvérsia sobre o valor educacional da instrução na língua de casa. Então, qual que é o valor educacional? Porque se a gente pensar, né, que a educação ela é fortemente formal, institucional, inclusive, né? Você vai à escola, uma instituição, aprende.
Essa é uma educação de valor, educação linguística de valor. Mas qual que é o valor da língua de casa? E aí a gente precisa, inclusive, considerar o homeschooling, né? É uma prática que existe, talvez não tão vigente quanto em outros tempos, mas é o pai e a mãe lá explicando, né, ensinando os conteúdos para o menino. Então, a gente precisa pensar nas políticas linguísticas para essa educação também. É disso que o autor é disso que o autor fala, né? E aí, uma das conclusões a que se chega é isso, né? Será raro que considerações educacionais ou linguística determinem as políticas linguísticas escolares. Mais comumente, as escolas refletem a posição ideológica daqueles que as controlam. Normalmente, suas políticas serão conduzidas, pelo menos em parte, pelas políticas do governo nacional. O que o Spolsky quer dizer? Por mais que eu esteja falando em políticas linguísticas, por mais que eu fale que a escola é um domínio, né, linguístico relevante, complexo para a educação linguística, o que o Spolsky menciona é que é muito raro que pensar na escola ou nessa gestão linguística, isso que determine as políticas linguísticas escolares. Então, o que determina essas políticas? Ele menciona a posição ideológica daqueles que as controlam. Por exemplo, a gente tem o novo ensino médio, né, que foi pausado para os melhores estudos. Será que foram realizadas considerações educacionais? Ou a gente tinha linguistas lá, né, estudiosos da língua, professores envolvidos nessa gestão linguística? Ou mais uma questão ideológica? O que eu penso sobre sociedade? Que sociedade que eu quero? E isso vai mais comumente nortear essas considerações educacionais. E ele menciona ainda que normalmente essas políticas são conduzidas, pelo menos em parte, mas eu acredito que numa grande parte, inclusive, pelas políticas do governo nacional. É só a gente pensar, né? O acordo ortográfico veio de cima para baixo. A escolha da norma padrão, né? Quem é que escolhe a norma mais prestigiada dentro das variedades linguísticas? São órgãos relacionados ao governo, né? Se a gente tem o quê? Nos livros didáticos, o que rege o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, né? A gente tem escolhas desempenhadas, essa gestão realizada pelas políticas do governo nacional. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Essas políticas linguísticas estão pensando no quê? Estão pensando nessa diversidade, estão pensando em quem age no sentido de gestão linguística, quem determina, né, que língua, quais escolhas são mais apropriadas ou menos apropriadas para um determinado domínio, como essas práticas de fato acontecem e como elas são determinadas também pelas crenças linguísticas dentro desse domínio. O que eu penso sobre essa ou aquela variedade, essa ou aquela escolha, né? É disso que a gente está falando nessa primeira aula. Então, o presente modelo de políticas linguísticas, né, o que a gente tem hoje, sugere que o domínio escolar é o que apresenta a maior tendência de ser influenciado externamente, sobre tudo isso que a gente está falando. Quer de baixo, né? Casa, religião, vizinhança, ou de cima, os níveis do governo, tudo isso de que a gente estava falando. E, além disso, a escola pode ser, com mais frequência, alvo de intervenções ativistas em favor de uma variedade ou de outra. A gente viu, por exemplo, né, uma disputa sobre ideologia de gênero, vai estar ou não presente nas aulas, isso vai estar envolvido o quê? Em políticas linguísticas, ativistas, né, aquelas pessoas que defendem algo, defendem uma posição, né, e em favor de uma variedade ou de outra. Nesse sentido, o estudo das políticas da educação linguística é, assim, talvez, o mais difícil e desafiador campo de todos, e merece atenção minuciosa. Por quê? Porque lá antes a gente viu, né, que as políticas linguísticas têm o objetivo de pensar sobre essas escolhas, né, de defender as variedades linguísticas e que não haja uma tendência de apagamento. É por isso que é um campo tão desafiador e que merece essa atenção toda.
né? É nesse sentido que a gente vai terminando essa unidade 1 do módulo 1. A referência do texto, o SPOSC, que eu mencionei, para uma teoria das políticas linguísticas, está disponível no cronograma pelo link. Acompanhe, então, leia o material, assistam a quantas vezes quiserem a essa videoaula e realizem as atividades. Até a unidade 2. Tchau, tchau.